A volta de Jesus Cristo, parte 1. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão preocupadas excessivamente com seus desejos pessoais passageiros e estão se esquecendo da morada eterna. Todos nós estamos de passagem aqui na terra e um dia iremos morrer. Então, passaremos a morar em outro lugar que a Bíblia chama de céu e inferno. Hoje iremos iniciar uma série de mensagens que nos levará a refletir um pouco mais sobre as nossas vidas tão passageiras e frágeis, conforme citado pelo salmista Davi, que disse, Salmos 39, versículo 4, Faze-me conhecer, Senhor, meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Olha que interessante. Aqui o salmista ele faz um pedido para Deus, que ele pudesse conhecer a medida, o fim da vida dele. Ele queria ter essa noção, faze-me conhecer, Senhor, meu fim e a medida dos meus dias. Como assim? Qual é a medida dos dias? Você tem que entender uma coisa, você pode até chegar a 100 anos de idade, 120, mas você não vai chegar a 150. Então você dá para ter uma noção da medida dos seus dias. Como assim? Você está em fase de partida. Qual é a sua idade? Pastor, tenho 10, 20, 30, 40, 50. Você está em fase de partida. A medição do seu dia, da sua vida, o tempo que você vai ficar aqui na terra, está passando. Está se esgotando. Você pode morrer amanhã, ok. Mas você pode morrer daqui a 10 anos, ok. Mas vai chegar o dia que você vai morrer, isso é indiscutível. Então quando o salmista fala, faze-me conhecer o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu veja, para que eu sinta quanto eu sou frágil. Irmãos, e como nós somos frágeis. Nós somos revestidos por uma capa, pelo um couro, por uma pele, que se você esfregar assim sem querer na parede, e tirar um pouco dessa pele, se você tocar, você vai no outro mundo com a dor. Nós somos tão sensíveis que dependendo da pancada nos quebramos todos, dependendo da pancada tem sangramento interno, dependendo da pancada morreremos. Nós somos frágeis, todos nós. E quando nós entendemos que nós somos frágeis e temos a noção do nosso tempo de vida aqui na terra, nós paramos às vezes de meninice. Paramos às vezes com o pecado e passamos a nos concentrar mais em Deus. Continuando está escrito, temos que entender que a nossa vida é muito curta aqui na terra e precisamos administrá-la com sabedoria. No Salmos 90, versículo 12 está escrito, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, você ganha sabedoria. Quando você olha para a sua vida, vê a fragilidade que é. Quando você observa e começa a contar os seus dias, ou seja, entender que você está de passagem, que você tem um pequeno espaço de tempo pela frente, por mais que seja de 100 anos, você começa a adquirir uma sabedoria divina. Aí você não quer mais perder tempo com bobagem, com brigas, com intrigas, com disse-me-disse, fofoca, calúnia, pecado. Você não quer perder tempo com isso. Por quê? Porque você entende que você está de passagem e você quer se concentrar em agradar a Deus. Continuando. Na série de mensagens iremos falar sobre os sinais da volta de Cristo, o anticristo, a besta, o dragão, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus Cristo, a grande tribulação, o milênio, como será a ressurreição dos mortos para o juízo final, o céu, o inferno e etc. É comum encontrarmos pessoas que não acreditam no fim do mundo. São pessoas que acham que o fim do mundo é só para quem morre.
Essas pessoas até dizem, há mais de 2000 anos falam que Jesus irá voltar e não volta. O que essas pessoas não entendem é que o tempo de Deus é diferente do nosso. O que para nós é muito tempo, para Deus é pouco. De acordo com a passagem bíblica no Salmo 90, versículo 4, que está escrito: porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que já passou, e como a vigília da noite. A Bíblia fala que para Deus 1000 anos é como a vigília de ontem, é como a noite de ontem que passou. 1000 anos para nós, irmãos, é muito tempo. Para Deus é como se fosse o dia de ontem. Para você entender, deixa eu explicar como é que funciona na natureza. Existem alguns tipos de insetos, besouros, que a duração de vida é de 24 horas. Em 24 horas, nasce, cresce, se reproduz e morre. O que é 24 horas para você? Não é nada. Mas para aquela espécie de besouro, nasce, cresce, se reproduz e morre. O que é 1000 anos para nós? Muito tempo. Para Deus não é nada. Então, quando você vê as pessoas falando, está demorando, não, mas sempre falaram que Jesus ia voltar, ele não vai voltar não. Ele falou que iria voltar, ele não falou quando. Ele não deixou uma data marcada, vai ser tal dia, não. Ele falou que iria voltar, mas ele deixou sinais que mostram que está se aproximando a vinda dele. Nós temos que estar atento aos sinais. Os sinais é de extrema importância, irmãos. Nós temos que estar atento a isso. Um exemplo, uma mulher grávida. Como é que ela sabe que está grávida? Pelos sinais. Algo começa a acontecer no corpo. Atitudes diferentes começam a ser expressadas através dos seus organismos. Aí vai passando o tempo, vai passando. Como é que ela sabe que está chegando o tempo de dar luz? Ela começa a sentir as dores. Existe toda uma preparação, até que chega aquele momento que ela fala, é agora. Ela corre para o médico fala, volta para casa e fica mais 15 dias. Era um alarme falso, né? Mas pensa que não, chega o dia e ela tem que dar luz. Cristo deixou sinais para nós entendermos que está se aproximando a vinda dele. Mas mesmo nós vendo os sinais se cumprindo, não significa que ao ver o sinal se cumprir agora, ele vai voltar agora. Não significa isso. Ao ver os sinais se cumpridos, até o último sinal, que nós vamos chegar lá, qual vai ser o último sinal, que é a prova final da volta dele, mesmo esse último final se concretizando, que ele fala, agora eu vou voltar, mesmo assim ainda pode durar anos e anos e anos. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso nós temos que estar preparados para a nossa partida, porque a tendência, talvez a maioria de nós aqui, com certeza a maioria de nós, ou todos nós, iremos partir antes de Jesus voltar. Iremos deixar esse mundo bem antes de Cristo voltar. Por isso que nós, antes de nos concentrarmos na volta de Cristo, nós temos que estar preocupados com a nossa partida até Cristo, ou até o diabo. Porque vai depender de como nós estamos em obediência ou não. Continuando. Quando Jesus esteve aqui na terra, em carne e osso, falou com seus discípulos sobre o que iria acontecer antes da sua vinda. Vejamos Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 14, está escrito. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as estruturas do templo. Jesus lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus já começou falando, não deixe ser enganado. Irá surgir falsos cristos.
Ou seja, pessoas que falam ser Jesus. No Brasil tem uma seita, que a última vez que eu vi a reportagem, faz muitos anos isso, no Brasil já tinha mais de 10 mil membros essa seita. E o fundador da seita, ele mencionava ser Jesus Cristo. Ele dizia ser Jesus. Também tem aquele caso daquele senhorzinho, o Henrique Cristo, né? Que é aquele senhorzinho que fala que é Jesus Cristo, fala todo enrolado. E tem lá as seguidoras, né? Fora os milhares de pessoas que seguem ele também. Cristo vem e fala que iria surgir falsos cristos. Mas não se limita a esses dois, tem muito mais. Pessoas dizendo ser o Cristo. Quando a Bíblia vem e fala, cautelai-vos que ninguém vos engane, nós temos que ter um cuidado muito grande para não ser enganado. Porque existem dois tipos de enganadores. Aquele que é o mau caráter, que ele engana propositalmente. E existe aquele que engana sem saber que está enganando. Um exemplo, o Henrique Cristo. Ele não sabe que está enganando. Não, pastor, não. No caso daquele senhor, isso a própria ciência consegue comprovar isso daí, realmente ele acredita ser Jesus. Na mentalidade dele, ele é Jesus. Ele não tem dúvida disso. Assim como você não tem dúvida da sua existência, ele não tem dúvida que ele é Jesus. É um tipo de distúrbio na mente. É um tipo de problema na mente de uma pessoa, no início, fanática, religiosa, e que Satanás conseguiu dar sequência enganando. Então, ele acabou chegando a esse patamar onde ele acredita. Então, o que ele faz não é por maldade. Realmente, ele acredita naquilo. Se você não tiver o conhecimento, assim como muitos não têm, começa a seguir e passam a ser enganados pelas doutrinas dele. Então é um engano sem a intenção de enganar. E tem aquele que é proposital mesmo, a pessoa faz, sabe que é um enganador, mente. Isso acontece muito com os falsos profetas, sabe que aquilo que está fazendo é mentira, e mesmo assim sustenta a mentira e dá sequência naquela mentira, e pessoas seguem e são prejudicadas. Continuando, está escrito: e o vereis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns com os outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui fala sobre os sinais. Guerra, rumores de guerra, fome, peste. Talvez você fale, pastor, mas isso sempre teve. Sim, é verdade. Só que antigamente tinha, mas a pessoa ouvia falar que era longe. Um exemplo, o quadro da fome. A fome mata milhares de pessoas. Só que tem aumentado esse quadro mundialmente. A questão, um exemplo, droga. Antigamente a pessoa ouvia falar de drogas aonde? Longe, né? Em tal local tem droga. Hoje a pessoa escuta falar de droga aonde? Na porta de casa. E numa grande parte das casas dentro de casa. Ou seja, aquilo que antigamente era longe que você ouvia falar, você agora vê. A destruição, a maldade. Nossa, antigamente, um assassinato de algo mais íntimo, tipo um pai matar um filho, alguma coisa assim. Você ouvia falar isso em coisa muito distante, muito longe. Hoje você encontra isso com facilidade nas redes sociais, esse tipo de acontecimento. Filha que mata a mãe. Então essa maldade, essa destruição, esse crescimento, tudo isso vai dando sequência ao cumprimento da palavra de Deus. Aí continuando aqui fala, né? Como eu já falei, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Cuidado com os falsos profetas. Eles vão trazer mensagem em nome de Deus, mas não foram enviados por Deus.
Cuidado com esse negócio de você se abrir com qualquer pessoa. Cuidado com esse negócio de você escutar qualquer pessoa. Cuidado com esse negócio de você deixar qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Não faz um negócio desse. Tem que ter cuidado que existem os falsos profetas. E falando em falsos profetas, tem dois tipos. Aquele que realmente é um mau caráter, que propositalmente ele engana o povo. E tem aquele que é falso profeta, que ele acha que está sendo usado por Deus. É aquela pessoa que ela tem uma sensibilidade para a religiosidade. Então ela vai orar, ela acha que Deus está mandando ela fazer isso, Deus está mandando fazer aquilo, ela começa a dar recado em nome de Deus, sem Deus estar mandando fazer nada daquilo, mas ela acredita que Deus está mandando. Então ela começa a profetizar falsamente, começa a enganar falsamente, mas na mentalidade dela, na concepção dela, realmente Deus está mandando ela fazer aquilo. Continuando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que interessante, aqui fala o quê? Mas por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado. O amor esfriará. Existe duas multiplicações do pecado. A multiplicação do pecado do mundo e a multiplicação do pecado interno. Ambas levam a pessoa a esfriar no amor, se a pessoa não vigiar. A interna, automaticamente a pessoa esfria no amor. A externa, se a pessoa não vigiar, esfria no amor. É por isso que hoje você passa, você vê um exemplo, um cara, um morador de rua jogado no chão. A maioria das pessoas passam, olham e não sente nada. Uma criança, o cara passa, olha e não sente nada. Já é algo, a humanidade já está tão, como eu posso falar, ferida, maltratada, massacrada pela opressão do pecado, que ela vai perdendo a sensibilidade. Alguém com fome, alguém sem fome, para muita gente é a mesma coisa. Tanto faz eu ver uma pessoa de barriga cheia, como eu ver uma pessoa de barriga seca. Uma grande parte da humanidade está assim. E é o que isso daí? A multiplicação do pecado. E essa multiplicação proporciona o esfriamento do amor. Mas a Bíblia deixa bem claro, mas aquele que perseverar até o fim, qual é o fim? O último dia da sua vida, o último suspiro, esse será salvo. Então até aqui Cristo está mostrando sinais daquilo que vai acontecer para ele voltar. Mas ele deixou o último sinal documentado. Qual é o último sinal? Se cumprindo isso, ele volta. Continuando. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, aí sim se cumpriu o último sinal. Se cumprindo o último sinal, aí ele vai voltar, sim, mas não dá para saber ainda o tempo. Lembra? 1000 anos para Deus é como a noite de ontem. Um exemplo, a mulher, a bolsa rompeu, não tem mais para onde correr, a criança agora tem que nascer. Mas tem algumas que nascem 3 minutos depois, tem algumas que nascem 2, 3 horas depois. E tem algumas que o tempo é maior. Então cumpriu-se o último sinal, acabou, não tem mais nada para acontecer a não ser Jesus voltar, mas aí não sabe quanto tempo ainda. Por isso, irmãos, que a maior preocupação nossa é estar preparado para morrer. Porque a tendência, todos nós, é não estar nesse momento da volta de Cristo. Não está mais aqui. E referente ao evangelho ser pregado em todo o mundo, como é que será pregado em todo o mundo? Hoje uma das formas da pregação que existe, que tem alcançado os países, é através da internet. Uma pregação como essa, depois eu coloco nas redes sociais e sabe-se lá onde vai chegar. Então, com o avanço da internet, a propagação do evangelho vai crescendo.
vai se expandindo. Apesar que tem países que não têm internet. Tem internet, mas o povo não pode usar. Só quem usa é a cúpula de ditadores. O povo mesmo não tem acesso a usar a internet. Não sabe o que acontece fora daquele país, porque é algo controlado pela ditadura. Mas de uma forma ou de outra o evangelho consegue entrar naquele local. É uma garrafa cheia de alimento com um versículo bíblico que é jogado no mar e acaba chegando naquele local. Jogado no rio e acaba entrando no mar, que depois chega naquele local. É alguém que entra lá infiltrado e devagarzinho vai plantando a palavra. Ou seja, o evangelho vai entrar em todos os lugares. Aí sim se cumpriu o último sinal. Continuando. O Senhor Jesus estava mostrando para os seus discípulos o que iria acontecer antes da sua vinda. E os sinais que faria seriam mostrados para toda a humanidade. Ele deixou todos cientes que após o cumprimento do último sinal, que é a pregação do evangelho entre as nações, ele voltaria. Aí vai dar sequência agora à série de mensagens, certo? O evangelho foi pregado entre toda a nação. Cristo volta. Então, dando sequência nos demais cultos de domingos, nós iremos abordar outros assuntos. Vai ter domingo que será abordado a respeito do milênio. Tem domingo que será abordado a respeito do anticristo. Tem domingo que será abordado a respeito do dragão. E assim sucessivamente. Continuando. No próximo domingo daremos continuidade à série de mensagens, a volta de Jesus Cristo. Também será realizada a consagração da família. Convide seus familiares. Então, domingo, além de dar sequência a essa série de mensagens, também nós iremos fazer a consagração da família. Convide todos os seus familiares para o domingo vir receber essa unção no alto da cabeça. Aqui eu deixo o meu telefone, código 92 99185 2854. Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, alcançar cada pessoa aqui presente, derramando da tua unção, da tua graça e do teu poder. Venha, meu Pai, transformar cada um de uma forma sobrenatural. Abençoe a todos, Pai. É o que eu te peço, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.